Bom dia a todos, uma excelente semana. Como todos sabem, o mundo judaico semanalmente lê um trecho da Torá chamado Parashá, né? Se você não sabia, ficou sabendo agora. Toda semana, no Shabat, também na segunda e quinta-feira, o mundo judaico estuda, ou na verdade lê na sinagoga, né, trechos da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, né? E é costume também estudar esses livros, né, estudar esse texto da Torá em casa. Cada judeu estuda em casa os textos que vão ser lidos no Shabat. Nessas últimas semanas, nós estamos estudando o livro de Números, né, que é o quarto dos 5 livros de Moisés. Esse livro, às vezes, é julgado como um livro monótono, que fala de censos, que fala de muitas histórias, né? Só que, apesar disso, ele tem grandes lições para nosso dia a dia, né, para nossa jornada. Este vídeo vai falar sobre 2 lições que nós tiramos do livro de Números. Lições que têm a ver tanto com nossa caminhada nesta vida, como também tem a ver com a liderança, como ela tem sido exercida muitas vezes, e qual é o ideal de liderança que nós vemos, por exemplo, na narrativa de Moisés liderando o povo hebreu, tá certo? Então vamos primeiro falar sobre o seguinte. Primeira lição: às vezes a vida é monótona, sem grandes acontecimentos, né? No livro de Números nós lemos que um primo de Moisés, chamado Korah, tá certo? Ele fez uma rebelião, se rebelou contra Moisés e Arão. Esse Korah, ele já era uma pessoa importante do povo hebreu, mas aí ele criticou Moisés e Arão, quis dar uma de inovador, né? Não, vamos fazer aqui um povo mais jovem, uma nova liderança, né? Isso aqui eles não deram nada para a gente, vamos inovar. E aí ele se deu mal. Nós sabemos que no fim todos os seguidores de Korah morreram, né? E aí a reflexão que eu deixo é o seguinte: quantas pessoas nós conhecemos que morrem por inovações, por coisas mais jovens, né? Ou então pela honra e pela liderança, como Korah, né? Não, eu quero coisas jovens, eu quero uma igreja de jovem, eu quero coisas de jovem, coisas novas, queremos novidades, estamos cansados da monotonia dessas coisas. Às vezes a monotonia vai nos perseguir por longas quantidades de tempo, né? Essa aqui é a verdade. E tem gente que fica querendo a liderança, querendo a honra. Nós vamos ver daqui a pouco que a liderança nem sempre é uma coisa que você realmente gostaria de ter, né? Pergunta rápida: quantos anos o povo de Israel passou no deserto? Acertou quem disse 40, né? Eles passaram 40 anos peregrinando no deserto. Outra pergunta: desses 40 anos, quantos estão narrados na Bíblia? 40, 38, 30? Na verdade, apenas 2, né? 2 e um pouco mais, menos de 3 anos dos 40 anos do povo de Israel no deserto estão na Bíblia. Após a rebelião dos 10 espias e as outras, né, como a de Korah, aquelas rebeliões que teve no livro de Números, certo? A narrativa dá um pulo de 38 anos, até a morte de Miriam e Arão, que ocorreram pouco antes do próprio Moisés, né? Miriam e Arão morreram no mesmo ano que Moisés. Então, houve um pulo de 38 anos na narrativa da Torá. Quer dizer, tem 38 anos em branco, que não tem nada escrito na Bíblia sobre 38 anos do povo de Israel no deserto. Não é interessante? Né? Quer dizer, o povo que mais viu milagres na história da terra, né? O homem que mais falou com Deus, que falava com Deus de um modo mais próximo, como eu estou falando com vocês, cara a cara, né? Esse homem, esse povo, toda aquela geração passou 38 anos sem terem uma letra escrita na Bíblia sobre a história deles, né? 38 anos, todos eles morreram e a Bíblia não fala nada, né? Talvez tenham sido 38 anos de silêncio, 38 anos
de monotonia, as mesmas coisas acontecendo, atravessando o deserto, né? Talvez 38 anos sem Moisés ter ouvido a voz de Deus. É interessante que o homem que mais teve relacionamento com Deus, né, pode ter passado 38 anos sem entrar em contato com Deus. E hoje em dia, muita gente quer viver uma vida de profetas, de Elias e Eliseu, cheia de milagres, de pirotecnia. Irmão, chega e fala assim, né, com o pescoço levantado, acham que são profetas, querem viver uma vida de milagres. Todo dia dando o depoimento de algum milagre que aconteceu na vida deles, porque não suportam a ideia de viverem nesta vida sem terem uma comunicação, uma predileção de Deus por elas, né? Minha gente, o povo de Israel, o povo que viu o mar se abrir, né? O povo que viu as 10 pragas do Egito, o povo que teve todas as suas necessidades supridas no deserto, né? O povo que teve medo de morrer, ouvindo o som da revelação de Deus falando com eles, esse povo passou 38 anos de silêncio, de monotonia, atravessando um deserto. Por que que você não pode viver uma vida sem grandes milagres, sem ser um profeta de Deus, né? As pessoas deveriam pensar nisso. A segunda mensagem que eu gostaria de frisar no livro de Números é que a liderança verdadeira não é algo de que você quer tirar vantagem. O líder, na verdade, ele aguenta os liderados, né? O livro de Números é a narrativa dos sofrimentos de Moisés. Moisés não tirou nenhuma vantagem da liderança, né? Ele, diz a Bíblia, era o homem mais humilde da face da terra. Na verdade, Moisés sofreu o povo, aguentou grandes injustiças, como nós vemos as pessoas reclamando o tempo todo. E tudo isso para quê? Para, num pequeno deslize, receber sua sentença de condenação, de não entrar na Terra Santa, como nós sabemos, né? Quer dizer, ser líder não é uma coisa de você, eu quero ser líder. Ser líder é um sofrimento. Por quê? Porque você aguenta os seus liderados e não o contrário. Não são os liderados que aguentam você. Você que carrega os liderados, né? A propósito, trazendo para o assunto religioso, muita gente pega o livro de Números e a Torá como um todo para dizer, oh, Moisés, o líder, não fale do líder, falaram do líder e se deram mal. Korah falou do líder e se deu mal, não sei o que do líder, né? Essa questão do líder, do líder ser uma autoridade inquestionável, que inclusive pratica opressão sobre vocês, que isso é o que acontece muitas vezes nas igrejas evangélicas ou em algumas delas, para ser mais justo, tá certo? Não encontra nenhuma situação semelhante na Bíblia. Essa é que é a verdade. Onde é que tem na Bíblia que existem líderes religiosos? E, sobretudo, líderes religiosos oprimindo as pessoas. Os sacerdotes não eram líderes religiosos. Os sacerdotes eram pessoas que trabalhavam no templo. Os profetas não eram líderes religiosos. Eles eram pessoas que sofriam, a maioria das vezes, né? Não eram líderes. Os reis eram líderes, mas não eram religiosos, eram políticos, né? O que isso significa? Significa simplesmente que não existe na Bíblia, no Antigo Testamento, no Tanar, a noção de líder religioso. Moisés era um líder político, né? Apesar dele ter sido a pessoa mais espiritual da história, ele não era um líder religioso que mandava na vida das pessoas, como a gente vê hoje em dia em certas religiões. Ele era um líder do grande rebanho do povo atravessando o deserto, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas usurpando o título de líderes religiosos e mandando e oprimindo as pessoas, né? Existem pastores por aí que até impedem que seus liderados façam coisas triviais como viagens, né? Meu filho, você vai para onde? Não, pastor, eu vou viajar. Vai para onde? Vou viajar para não sei onde. Quem mandou? Né? Você pediu a quem? Já pensou, né?
E aí uma mensagem para você que se submete a esse tipo de coisa. Rapaz, onde você colocou sua vida, né? O que amor você está tendo pela sua vida, subjugando as coisas triviais do seu dia a dia a um merda, né? Quem disse a você que você tem o direito de pegar a sua vida e subjugar a um merda, né? A um cara que quer mandar em você. De onde esse cara tirou que vai mandar em você, né? Existem pastores aí que oprimem as pessoas, disciplinam demais, né? Eu já ouvi falar de pastor se metendo, veja bem o que eu vou falar, na vida sexual de casal da igreja. Você já pensou uma coisa dessa, né? Quem tem esse direito? Quem tem o direito de fazer isso? No entanto, tem pastor aí fazendo isso nesse Brasil, né? E o pior, as pessoas se submetem, tá bom? Várias pessoas se submetem morrendo de medo, porque dizem, ah, o profeta é o líder. E depois dizem que católico é burro, que judeu é burro, que as pessoas de outra religião são burros. Meu filho, burro é você que aguenta viver debaixo de chicote desse tipo de coisa, né? De onde esses homens tiraram que podem fazer isso? De onde eles tiraram, né? Então, o ser líder não é enriquecer, como a gente tem visto também, que as grandes igrejas, na verdade, muitas vezes têm funcionado como indústrias, com marketing, com rendimentos, né? Onde poucas famílias, onde não, né? De modo que poucas famílias enriquecem por meio de dízimos. E deixa eu dizer que, na verdade, os dízimos se baseiam em uma distorção da Bíblia. Eu já provei isso, né? Muitos deles sabem disso, só que não vão dizer por quê, porque estão lucrando, estão vivendo às custas disso. Essa é que é a verdade. Tá certo? Então, mas ser líder não é isso. Ser líder não é enriquecer. O maior líder da história, que foi Moisés, foi um sofredor, alguém que carregou o povo e não foi carregado por ele, né? Então, espero ter contribuído para o enriquecimento de vocês. Se você gostou do vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos como este.